Olá, boa noite. Eu sou a Mary Ellen. Estou aqui hoje no Lar Espírita Amor e Luz, aqui em Guarulhos. Estou como dirigente aqui dos trabalhos dessa noite, da palestra. Vou apresentar aqui o nosso querido amigo. Vamos receber então o Marcos Goulart, diretor da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Guarulhos e Arujá, também diretor do Posto de Estudo e Acolhimento Espiritual de Arujá, aqui em São Paulo também, e membro do Fórum Interreligioso de Guarulhos. Então, Marcos, seja feliz sua exposição. Muito obrigado. Noite, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tá bom, hein? O pessoal já me conhece, mas eu vou melhorar esse boa noite, tá? Com bastante vibração. Boa noite a todos. Boa noite. Isso. O pessoal aí que está me assistindo, está assistindo, vai sentindo essa vibração boa e que vocês se utilizem dessa energia que está lá guardada no nosso coraçãozinho, mas o dia a dia a gente vai esquecendo. A gente fala bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Mas se você colocar a vibração, o quanto você melhora na relação, né? Até o tema de hoje, que é a presença de Deus nas pequenas coisas, que eu vou aqui interagir com o nosso pensamento, como eu era antes de ser espírita e depois que eu me tornei espírita. Houve uma mudança radical, mas não porque eu estudei, porque eu fiz curso, 10 anos, não. Foi uma interferência muito forte do meu mentor, que é o Padre Bento, tem mais outros dois que trabalham comigo, mas ele foi responsável eu estava entre a vida e a morte há 40 anos atrás, 30, um erro médico, né? E não tinha mais solução, já tinha tomado todos os antibióticos, já não tinha mais, já tinha desenganado, e a UTI se encheu com as irmãs Carmelitas e meu pai falecido, e um mentor que falou, ó, você não vai morrer não, você vai trabalhar muito, e nós não vamos deixar, você tem que ir uma missão aqui na Terra, e no dia seguinte, os médicos, milagre, sumiu toda a infecção, toda. Foi aí que eu estava brincando com meus amigos aqui, que minha esposa fala, parece que colocou uma pilha, isso há 30 anos, 40, e eu não sosseguei mais. É uma energia magnífica. E dali para frente, só superando desafios que um dia a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu só estou dando essa entrada para vocês verem como a mudança que eu tive foi nas pequenas coisas primeiro. Até a reforma íntima mais difícil é o sistema nervoso, porque ali era a minha fraqueza, mas nós vamos conversar isso. Eu espero que alguns, aqueles que têm as mesmas dificuldades, possam sair daqui bem melhor de quando chegou. Bom, foi assim que aconteceu comigo e já a gente vai começar a experiência dessa jornada que meus amigos estão pedindo para me escrever um livro, porque foi muita superação, muita queda, levantando e muito pré-conceito quebrado. Então, vamos ver, se eu tiver um tempo, a gente vai ainda aí lançar um livro, se assim Papai do Céu deixar, né? Porque já era para mim ter ido embora quando eu nasci. Quando eu nasci, gêmeo, pequenininho, cabia dentro de uma mão, eu e meu irmão, o médico não deu 3 meses de vida. Isso há 75 anos atrás. Imagina, não tinha recursos. Lá já começou uma jornada, que eu nem sabia o que era espiritismo, espírito, que era proibido. Na minha casa, a família não podia nem usar esse nome. E era crime, porque eu via meu avô ser preso. A sociedade condicionou o espiritismo, Umbanda, Candomblé como seita de Satanás. E o espiritismo não é seita, né? Não tem rituais, é filosofia. Mas naquela época, por
condições políticas da época, né? Aí eles deram como crime. E devagarzinho foram vencendo as barreiras. Quando eu me tornei espírita, já estava 90% mais fácil de ser espírita, e hoje é uma beleza, né? Nós somos respeitados, somos a terceira religião do Brasil, cresceu muito o espiritismo, né? E não precisamos derrubar as outras religiões, não, tá? Todas mantêm lá o catolicismo em primeiro lugar, os evangélicos em segundo, e nós lá terceiro, que antes nem entrava na estatística, né, da referência de religião, porque nós não éramos nem conhecidos. Claro, tivemos ajuda de Valdo, Chico Xavier e muitos outros, né, Madre Teresa. Lá atrás, a filosofia com Sócrates, Platão, já veio plantando uma situação que nós íamos chegar até hoje. E aí ficou mais fácil quando a reforma íntima veio. E nós vamos começar aqui depois. Eu espero que possa interagir com vocês, que alguma família deve estar na mesma condição minha, na qual eu tive que vencer o pré-conceito. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade preparou para nós hoje. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui vindo na casa pela primeira vez. Levanta a mão. 1, 2, 3. Tá. Então, eu tenho um mentor, Padre Bento, ele sempre introduz uma mensagem e quando vocês levantam a mão, ele me fala, vai para aquela pessoa. Às vezes é lá atrás, às vezes é aqui na frente, mas é o Livro dos Espíritos, para você que vê a primeira vez, não é? Na casa? Tá bom. Fique à vontade, tá? É o Livro dos Espíritos. Por que o Livro dos Espíritos? Porque nenhum de nós vai crescer espiritualmente se não questionar. Se aceitar tudo pronto. A doutrina espírita é maravilhosa, não preciso fazer mais nada, porque os superiores são perfeitos. Só que vocês esquecem de um detalhe. Deus é a inteligência primária e está em todos. Deus é a inteligência suprema e primária de todas as coisas. Ele não para de criar. Se ele não para de criar, nós também não vamos parar de aprender, não. Nós escolhemos a Terra como nossa prova, mas tem muitos outros mundos evoluídos que a gente vai ter que ir lá e desenvolver outro formato de aprender outra coisa, que eu não sei o que é, né? Alguns mundos, durante a minha vida e morte, né? Que eu desencarnava, voltava, a Terra não me queria, mas o plano espiritual não. Aí o médico falava, já morreu, foi. Aí voltava, ele voltou, e vai, e fiquei assim. Mas eu fui visitar mundos magníficos, e aí eu aprendi a olhar as estrelas. Quando você olha assim, fala, não é nós sozinhos no mundo, né? Só Deus criou só a Terra, só para nós, não. Mas a gente já vem também de mundos inferiores, na qual esse mundo é de prova e expiação. Então, nós temos momentos de alegria e momentos de tristeza também. Momento que a gente está alegre e depois momentos que a gente entra em depressão. Gente, tem momentos que a gente acerta e tem momentos que tu pensa que acertou, mas não acertou. Faz parte desse mundo e um dia a gente vai conversar sobre isso. Quero agradecer, né, ao Leal por permitir nós estar divulgando a doutrina dos espíritos e todos vocês pela paciência de ter tirado esse sábado, ter vindo aqui e apreciar o que nós vamos conversar aqui hoje. Principalmente jovens e crianças. Centro espírita que tem jovens e crianças, ele é abençoado. Mesmo que ele não se interessa pela palestra, durma, veio obrigado, né? Porque não pôde ficar. Mas é uma bênção porque ele aprendeu o caminho quando ele tiver
a razão se ele vai ser espírita, ou evangélico, ou católico, ou protestante, pouco importa. Mas ele teve o contato com a doutrina dos espíritos. Isso vai tornar ele uma pessoa mais compreensiva, menos preconceituoso, né? Porque é assim mesmo. Nada, mas nada acontece por acaso. Eu quero salientar, bem para vocês entenderem, que o centro espírita, ele é uma escola e é um hospital. Escola, porque vocês vão refletir e aprender alguma coisa que nunca pensou na vida. E hospital, porque cada cadeira é um consultório. Uns sentam aqui na frente, outros lá atrás, outros chegam depois, mas essa cadeira é para você, para atender às suas necessidades. E quando você sai daqui, vai tomar o passe. E aí já é o resultado final do tratamento dos espíritos dessa casa. Cada casa tem as suas normas, tem os seus mentores, tem os seus médicos, tem os seus psicólogos, tem tudo. São diferentes uma casa da outra. E nós estamos aqui, não é por acaso. Tá? E toda vez que eu venho dar palestra, eu tenho que mentalizar no passe a minha esposa. É uma exigência que ela faz, porque ela precisa, né? Ela sofre de depressão e ela precisa de equilíbrio, além do passe que eu dou, tudo, mas toda a palestra, além da minha pessoa, eu penso nos meus filhos, nos meus amigos. Não foi ontem, sexta-feira, no podcast, que depois eu vou falar, um garoto de 19 anos, durante o podcast lá na casa dele, a mãe assistindo, ele colocou uma corda e tirou a sua própria vida. Ela me ligou desesperada. Aí tu imagina, né? Nada acontece por acaso. E aí eu deixei o podcast seguindo com os oradores, Maria Ribeiro, a Marlene Leal, depois e fiz um atendimento rapidinho. Falei, quando acabar a gente conversa melhor, porque são experiências de vida que eu já tenho, né, dentro da minha família. Minha filha tentou o suicídio e a espiritualidade ajudou, socorrendo 5 minutos. Entrei na Unimed, passei direto, entubaram, puxaram, salvou ela. Hoje já está trabalhando, está bem, né? Mas é uma situação que a gente nunca mais esquece e muda toda a família, né? Então, são experiências que a gente vai adquirindo e a gente vai superando e vai sendo exemplo. Porque tem muitos aqui que teve essa experiência. Uns conseguiram o sucesso da sua intenção, outros quase foi. E aí a gente precisa de ajuda espiritual em todo momento da nossa vida, tá bom? Então vamos indo. A base da doutrina espírita é ciência. Nenhuma religião gosta da ciência, porque ela progride tanto, é tão rápida, que fica difícil da gente assimilar. E as religiões não gostam de mostrar que ela está errada. Porque a ciência provou lá, quando falava que a Terra era redonda, a pessoa era queimada, era bruxo. Porque eles olhavam o mar, a água caía. Não aceitava. Se não falava que a Terra não era o centro do universo, e a ciência provou, né? Como é que provou que o mundo é redondo? Primeiro que observou, o navio naquela época, que era a vela, né? A primeira coisa que aparecia no horizonte era a ponta do mastro. Ele vinha, então ele está subindo. Vinha subindo, daqui a pouco parecia o navio e tal. E aí ficou difícil, né? Manter esse conceito lá atrás, quando a ciência estava já se apontando. E hoje, nós estamos aí com IA, inteligência artificial, que muitos pensam que foi hoje, agora, que nós estamos com risco de perder emprego, risco disso. Então, se vocês quiserem, depois entra no meu canal do YouTube, tem lá uma palestra, eu vou dar outras, para esclarecer na visão espiritual o que é a inteligência artificial, se você usa para o bem ou para o mal.
mas ela tem um significado e vai nos ajudar muito no futuro, mas muito. Nós vamos mudar todo o conceito da Terra, de entender, de trabalhar, de relacionamento, vai abrir espaço para espírito de luz vir, mas é a inteligência artificial. Por enquanto, os egos egoístas, gananciosos, vão usar desse instrumento, mas o espiritismo, os espíritas têm que aprender a não fazer parte desse pensamento horrível que está tendo no mundo, na qual vai trazer convulsão. Tá? E depois nós somos filosofia, é conheça a ti mesmo. Quando eu comecei a reforma íntima, eu nunca, nem desde criança, tudo, eu nunca bebi, nunca fumei, e namorei só para casar, porque o conceito era esse na época, né? Para namorar tinha que casar. Então, já estava dentro de mim, honesto, trabalhador e espiritualmente eu era terrível. Não valia o que come. Mas, para o meu conceito religioso, eu era um homem poderoso, santo. Quando eu me tornei espírita, eles desfizeram tudo isso. Você vai começar do zero agora. Você vai ter que ser mais humano. Porque qual era o meu problema? Sistema nervoso. Em nome de Deus, eu arrasava com todo mundo. Não perdoava, não. Queria salvar a família, salvar... Nossa, eu fazia o trabalho de Deus. Quando a espiritualidade explicou que não é nada disso, que Deus não precisa que trabalhe para ele, ele começou a falar, você que tem que mudar. E aí meu casamento foi salvo, meus filhos começaram a apontar dedo, aí eu conheci, né, discutir comigo. Foi uma beleza. Hoje eu sou uma moça. Não quero encrenca, mas tenho as minhas opiniões, é claro. Mas com quem quer diálogo? Quem não quer. Aprendi, né? O mentor manda... Porque nervoso, o que tu faz? Solta o verbo mesmo, não quer saber. E aí ele foi mandando... Porque pensar não tem jeito. O espírito é livre-arbítrio, pode pensar o que quiser. Só não pode verbalizar. Isso é filosofia, nós vamos conversar mais para frente. E religião é religar. Nós esquecemos muito da espiritualidade. Por causa do mundo corrido, relacionamento, dinheiro e opinião, ego, vaidade. E agora a espiritualidade vai precisar recuperar essa religação com a espiritualidade e sublimar. Sublimar é o quê? A minha primeira palestra, eu sentei igual vocês, virei vice-presidente da casa, tá? Inimigo do espiritismo, mas entrei pela dor. Foi obsessão e fascinação, a palestra. Aquela palestra mexeu tanto comigo que eu não saí mais da casa, virei vice-presidente, estudei 10 anos, passei por todos os departamentos, para você ver o que é a função de uma palestra, se o orador não for pré-conceituoso. Ou ele trabalhar com céu, inferno, você vai para o inferno, você vai para o... Não tem nada disso no plano espiritual. Mas um dia a gente conversa sobre isso, que as religiões nos prendeu. O espiritismo veio para nos libertar. Se não você acredita no inferno, aí você morre, você vai para onde você acredita. E ainda fica na mente, eu não mereço Deus, e não sai mais de lá. Até uma hora você pensar, mas Deus não quer isso para mim. Aí você começa a reforma íntima. Quem trabalha com céu, inferno e purgatório é complicado. E somos imortais. Beleza, quando eu faço velório espírita, né? Tem cafezinho, tem coxinha, a noite inteira, né? Conversa, vai lá no defunto. Graças a Deus ele deixou tanta coisa boa. Ou ele foi um sem vergonha danado, mas vai aprender, e quando é desequilibrado, sai da frente. Já tem história aí de pessoas que quase teve um infarto no próprio velório. E o meu mentor, que é um médico, é um outro, avisou, manda tomar um calmante que vai ter 2 velórios aqui, porque é desequilibrado. E estamos reencarnando, estamos aprendendo. E vão trazer o que nós aprendemos hoje. Quando a gente reencarnar de novo, nós evoluímos.
Ninguém regride. Eu faço um trabalho dentro do sistema carcerário, que veio um menino que matou 10 pessoas e ainda falou para mim: eu adoro o senhor, se o senhor tiver alguém que não gosta, me dá o nome que a gente vai lá e mata ele. Eu falei: você é doido, cara? Para que isso? Porque eu gosto do senhor. Quando eu boto uma pessoa, eu falei: você vale ouro por crime, né? Só mandar matar, você vai lá e mata. Mato mesmo, mato mesmo. Mundo inferior, a vida não tem valor. Ele não tem sentimento, ele é frio, frio. Mas ele vai evoluir dali. Porque depois de 3, 4 anos, ele já veio pedir paz. Porque ele estava vendo o vulto de todos que ele matou. Já estava, né, resgatando. Mas na outra encarnação, ou ele não mata, ou mata só 5. Depois mata 1. Mas é assim. Deus deu a imortalidade, a reencarnação, a evolução, para nós ir para frente, não para trás. Se você fizer alguma coisa errada hoje, é porque você está no inferno. Você não vai. Porque nós estamos botando para fora a nossa ruindade. E Deus sabe disso, né? Espiritismo não é fácil ser espírita. Para que nós evoluímos, nós temos livre-arbítrio. Vocês estão aqui, mas podia estar assistindo o jogo do Corinthians, né? Podia estar na festa junina, podia estar vendo novela, filme, sei lá. Mas o livre-arbítrio vocês vieram. Pode ser pelo amor, pela dor, pela ciência, pela filosofia ou pela curiosidade. Eu já tive palestra que, quando eu estava dando palestra, o cara levantou e falou assim: eu vim aqui porque meu primo veio e pediu uma moto e Deus deu. Aí eu falei: você me desculpe, mas eu acho que tu entrou na igreja errada. Aí que ele se viu que não era evangélica. Foi embora para parar. Mas ele viu todo mundo entrando, ele entrou e não olhou o nome e sentou. Ai, foi interessante. Mas é o livre-arbítrio. E causa e efeito. Vamos ver se hoje aqueles que têm pesadelo, têm sonhos, ou não dormem direito, está desassossegado, está dolorido por dentro, por mágoa, seja o que for, vai ter uma noite de paz. Porque vai colher alguma coisa, né? E aí depois vai aprendendo a evolução. Mas para que a natureza de Deus possa cuidar da gente, a gente tem que cuidar do espírito. Se você é muçulmano, se você é católico, se você é evangélico, se você é da Umbanda, do Candomblé, cigano, vocês viram aí na fala dela que eu sou um dos membros fundador do Fórum Interreligioso. Eu tenho 16 religiões que a gente se reúne. Mas todo mundo coloca o que tem de melhor, ninguém critica o outro. Há mais de 10 anos. Sou representante na OAB, porque quando a OAB chama para falar sobre a intolerância religiosa, eles chamam os líderes todos. Só que nenhum deles conhecia o espiritismo. Nem sabia o que era isso. Quando eu cheguei, começamos, e hoje eles pedem os livros, eles estão nas minhas palestras, no meu WhatsApp, pastor, padre, eu achei isso não é Umbanda, Candomblé, está todo mundo, porque eles gostam da filosofia espírita. Ajuda eles a serem melhores também. E eles, no fórum, me ajudam a ser melhor também, porque eles trazem coisas que eu nunca pensei, né? São pessoas de coração aberto. Não é fácil uma outra religião sentar do lado da mãe de santo, pai de santo, e senta, tá? Por isso que nós temos que cuidar do espírito para tirar o preconceito dentro da gente. Então, como é que se cuida? Vocês viram que eu botei a mão sobre a água, depois eu explico. E o Evangelho. Abre ele aleatoriamente, toda decepção que você tiver, toda dúvida. Tenha ele no carro, tenha ele em casa, tenha o Evangelho no trabalho. Olha, a coisa ficou difícil, você vai lá e abre. Por quê? Vocês podem não ter a mediunidade aflorada, igual a minha. Eu vejo espírito, converso com o espírito, doutrino o espírito, é dormindo, é acordado, é maravilhoso, porque é só trabalho. Mas vocês podem não ter, mas vocês têm mentor igual eu. Aí ele fala no seu dedo. Quando tu abre, ele vai te dar a lição para você sossegar. Você vai ter uma mensagem ali que tu fala assim: nossa,
Isso foi para mim. E tem o evangelho no lar, que aí já é para a família, equilibrar a casa. Aí tem o evangelho antes de deitar. Paulo de Tarso fala que a gente deve fazer o evangelho antes de deitar, pedir desculpa a Deus pelos erros que nós cometemos. Bebe a metade da água. Ao levantar, tu bebe a outra metade, abre o evangelho e fala: Deus, me dá força para mim não cometer os erros que eu cometi ontem. Chega à noite, você vai e fala: Deus, me desculpe que eu cometi o mesmo erro de novo. Você sabe disso. Aí de manhã, me ajude. Vai fazendo esse processo até que o seu ser identifica. Você para de fumar, para de beber, para de falar palavrão, para de brigar. Mas é difícil, e Deus sabe, porque está no teu espírito. Mas você já começou a conversar com Deus. Paulo de Tarso era o maior inimigo do cristianismo. Matava mesmo, arrasava com o exército e se tornou um trabalhador do Cristo. Então, esse procedimento é cuidar do espírito. E cuidar do corpo, pelo amor de Deus. Controle, McDonald's, pizza, macarrão, cerveja, refrigerante. Controla, pelo amor de Deus. São energias terríveis para as células do corpo. Você está aguentando, mas lá na frente vai pagar um preço muito alto. Olha o seu prato, ele tem que ser colorido. Tem que ter cenoura, alface, tomate, sei lá, aquilo que você comprou. E é errado ir no McDonald's? Claro que não, aquilo é delicioso. Mas vai de vez em quando. Né? Todo fim de semana, churrasco, você vê esse churrasco, está ferrado. Está ferrado. É uma energia. Agora, de vez em quando, com fraternização, é maravilhoso, porque tem a energia, né, do ambiente. Mas não faça disso o que entra pela boca. Porque tem gente que fala, né, no sexo, no jogo, na comida, que a carne é fraca. Quando tu experimentou o primeiro cigarro, o corpo, o que fez? Quero mais um. Você experimentou o primeiro chocolate. Nossa, que delícia. O que o corpo manda um sinal? Eu quero outro, eu quero outro. Se o espírito for forte, você fala não. Amanhã, depois. Mas se o corpo é forte, o espírito é fraco. Porque o corpo é pó. Ele não tem poder. Ele só tem sensações. É igual o sexo, né? Quem tem o sexo aflorado, a tentação é forte. Mas se o espírito for forte, ele segura a onda e não acontece nada. Mas o desejo está, não tem jeito. Deus colocou o desejo para a humanidade crescer, porque se tirar o desejo, nossa, a humanidade acaba. Mas tem que ser com amor, respeito, entendimento, que é difícil para um e é fácil para outro. Por que é fácil para outro? Porque o espírito dele é forte nisso, mas é fraco já em outra coisa, no álcool, seja o que for. Mas é igual as crianças, foram inocentes, uma hora experimentou, né? As drogas, tudo isso, e tudo que a gente faz fica registrado no perispírito. Lá no plano espiritual, ninguém vai te interrogar. Você bebeu, você fumou, você fez sexo, você bateu, você matou, você deu cesta básica, roubou. Não. Teu perispírito está registrado o quanto você melhorou. Ou um pouquinho, ou muito. E aí, quando tu chega lá, eles falam, teu caminho é aquele, teu caminho é aquele. Pelo teu perispírito, que a gente vai para os afins. Ah, você acredita no inferno? Teu caminho é aquele. Você não acredita no inferno? Você acredita em Deus? Teu caminho é aquele. Aí eu não, eu sou ateu. Ah, então teu caminho é aquele. Né? E lá a gente vai para onde? Para poder reencarnar no lugar certo. Chico Xavier, ninguém nasce no endereço errado. Porque nascemos aonde nós temos que aprender. Na família, na casa, no bairro, no país e em qualquer lugar do mundo. Cada um nasce, né, lá no Polo Norte, outro aqui no Polo Sul. Nós estamos no lugar certo. E as crianças e os jovens
Não adianta, igual meu filho que foi preso, pegou 15 anos de cadeia, mas hoje é o filhão. Mas foi uma luta, né? Não é fácil não. Mas ele falava assim, vocês fizeram sexo, agora me aguenta. Aí a doutrina espírita. Você que me escolheu para nascer na hora que eu estava fazendo sexo. Agora me aguenta. Eu inverti o papel. Aí ele balançava, porque o ego dele, né? É o prazer, mas não é. Tudo tem uma razão de ser, né? O adotar uma criança, tudo. Está tudo adotado, ou abandonar, está tudo certo para Deus. Nós que precisamos melhorar. Momentos de reflexão. Agora nós vamos pensar aqui. Às vezes esperamos encontrar Deus em grandes acontecimentos, em milagres ou manifestações extraordinárias. No entanto, como ensina o Espiritismo, Deus está em toda parte. Toda. Sabe o que é toda? É toda. Ah, eu quero falar com Deus. Ele está dentro de você. Ele não é lá. Ele é em tudo. É difícil, mas um dia a gente vai conversar. Como falar com Deus. É tão simples, é tão fácil, que quando eu aprendi, porque eu tinha rituais, né? Deus está lá no céu, sentado no trono, nos condenando, premiando, que da direita vai para lá, da esquerda vai para o inferno, aqueles rolos todo que tinha na nossa mente. Puxa, ele estava aqui pertinho da gente, só precisa achar, sentir. E aí veio o pior, né? Escutar o que ele vai falar, porque ele está dentro da gente, e a gente acha aí. Quando observarmos a natureza, o desabrochar de uma flor, o cantar de um pássaro, um vento que refresca, percebemos que a vida pulsa com uma inteligência divina. Eu já fiquei, porque eu acompanho a inteligência artificial, é magnífico, mas tem por mal também. Já inventaram o útero da inteligência artificial, não vai mais precisar da mulher. Só que vai precisar, né, do esperma do homem e do óvulo da mulher, isso vai precisar. E os preconceituosos falam, isso é coisa do diabo, essa criança vai nascer. Eles não entendem que não importa quando nasce. O espírito é de Deus. Ele vai nascer naquele formato. Vai dar certo, vai dar errado, vão mudar as células, porque já estão cirurgiando criança dentro do embrião. Olha que beleza. Mas o espírito eles não conseguem. A vida eles não conseguem. Porque a vida e a morte a Deus pertencem. Pô, caí de helicóptero 2 vezes, avião 1 vez. Não era para estar aqui, de jeito nenhum. E muitas outras coisas. E outros, um amigo meu, num degrauzinho pequenininho, caiu, bateu a cabeça e morreu. E tinha casado há pouco tempo, com filhos. Meu Deus do céu. Por que eu não e ele? Porque Deus tem uma razão que a gente desconhece. Temos que acreditar nele. E vamos agora a uma leitura que a espiritualidade preparou para nós hoje. Quero lembrar que já faz uns 2, 3 anos que a espiritualidade mandou que eu modificasse as minhas palestras e graças a Deus foi muito bom trazer um romance, ou uma história, ou um fato, na qual vai fazer a gente pensar no tema a presença de Deus nas pequenas coisas. Tá? Vamos lá. A pomba no sinal vermelho. Aí um semáforo lá, tinha uma pomba lá. Cláudia dirigia para o trabalho, acelerada, irritada com o trânsito, o sinal fechou e ela bufou de impaciência. Meu Deus do céu, como a gente faz, né? O trânsito está terrível. Então você fica nervoso, impaciente, né? Olhou para o lado e viu uma pomba empoleirada no semáforo, com um galinho no bico. Olhou para o lado e viu uma pomba empoleirada... um galinho, aí sem querer eu repeti. A ave olhou para ela calmamente e ficou ali imóvel. Ela esperando o sinal abrir, nervosa, olhando para a pomba e a pomba olhando para ela, imóvel.
Cláudia, sem entender, sentiu um alívio súbito na alma, respirou fundo e uma paz inexplicável a envolveu. É aquilo que eu falo do bom dia, do boa tarde. Presta atenção no vento, na chuva. Vai caminhar, algum sinal vai vir para você se acalmar. Mas você tem que perceber, você tem que estar com a mente aberta. E quando ela olhou a pomba e sentiu uma paz, uma tranquilidade. Seu coração desacelerou pela primeira vez em dias. Ela não sentiu pressa. Ficou calma. Mais tarde, refletindo, entendeu. Aquela pomba, símbolo da paz, foi um recado sutil do alto. Você pode olhar uma pomba como coisa ruim, mas ela viu como algo que interferiu nela, né? Uma lembrança de que ela precisava desacelerar e confiar mais. A vida havia parado num sinal para que Deus pudesse falar com ela, mesmo que fosse só por um minuto. A lição: Deus fala no silêncio. Nem sempre Deus se manifesta em grandes milagres ou sinais visíveis. Às vezes, ele se revela no sorriso de um amigo, no vento leve que alivia o calor ou naquela intuição que te faz seguir o caminho certo. Olha que beleza. Eu aprendi muito isso, que eu não tinha nem noção que era isso. Mas eu senti. Porque às vezes o Espírito bota uma pessoa na tua frente que vai te ajudar. Que Deus, o quê? O que é isso? É complicado. Mas vamos interagir. Na visão espírita, Deus está em tudo. Nas leis da natureza, nas provas da vida e também nas pequenas alegrias do dia a dia. Basta olhar com o coração. Aí eu faço uma pergunta, vamos ver se vocês sabem responder. Qual é a doença do coração? Alguém? Ninguém? Coração não tem doença, não recebe doença. Não pega gripe, AIDS, pandemia. O coração é uma máquina só. Pega e manda, pega e manda. Nem o sangue doente contamina o coração. Mas por que ele para? Por que nós temos que cirurgiar? Porque ele é uma máquina. Entope. Aí dá um infarto e tal. Mas não é doença. Não tem câncer. Não tem... Coração, porque ele não fica com nada. Pega e passa, pega e passa, pega e passa. Mas é o símbolo do amor. Que foi escolhido por ser vermelho, né? Que é aquela cor forte, e o coração. E isso faz a gente pensar, está a olhar com o coração. Mas o órgão mais importante do nosso corpo não é o coração. É aquilo que nos alimenta. Como a coisa mais importante para nós é Deus, porque Ele nos alimenta. É Jesus, porque Ele nos alimenta. Então, o que nos alimenta? É o intestino. E pouco se preocupa com o que entra pela boca. Porque ele pega sais minerais, proteínas e dispara pelo que tu come. Mas já pensou o símbolo do amor? Não tem como, né? Mas nós devemos preparar, que nós temos primeiramente cuidar do intestino. O intestino vai cuidar do coração, do fígado, dos rins, tudo. Porque ali é o que... E poucos falam isso. Poucos se preocupam com isso. E se preocupam com o coração. Pensando que o coração está doente. Não está. Mas é o símbolo dos sentimentos, né? A gente tem que entender isso devagarzinho, tá bom? E eu gostaria de salientar essa presença de Deus nas pequenas coisas. Eu nunca senti que Deus estaria presente no dia a dia, nos acontecimentos. E eu era nervoso ao extremo, falava palavrão, mandava meus funcionários embora, assim. Eu não tinha respeito se eles iam ficar desempregados, sofrendo. Eu era justo. Justo na terra, porque eu estava administrando.
Quando eu comecei a entender que o Padre Bento começou a falar comigo, a primeira missão que ele me deu, para começar, você vai levantar com os olhos da sua esposa. Eu era um espírita ferré, começando, falei, tu tá louco. Não, a gente conversa mesmo. Ela tem o dela e eu tenho o meu. Como é que eu vou lá tirar os olhos dela, botar em mim? De manhã eu te explico. Aí levantei, né, coloquei o pé no chão, minha esposa dormindo, né? Aí ele falou, guarda o teu sapato. Guarda a tua roupa. Arruma o guarda-roupa. Sala, guarda isso, bota ali, arruma. Nunca entrei na cozinha, porque era lugar de mulher. Vai lavar a louça. Aí eu lá, faz um café. Eu nem sabia onde estava o pão, o açúcar, nada. Mas me virei, fiz o café, arrumei a cozinha. Olha que beleza, né? Porque quando ele manda, ele sabe que você vai fazer, tá? Porque senão não manda. Minha esposa levantou. Pessoa relaxada, ela é perfeccionista. Quando entrou na cozinha, o que é isso? Você tem outra? Eu falei, não! Porque todo homem, quando tem uma amante, aí a amante mete o pé, ele vem para a esposa, leva tudo. Né? Isso é comum, as pessoas sabem disso. Aí eu falei, não, bem, é missão espiritual. Aí depois vem o resto, né? Que é pior. Dar beijo, controlar o falar, ficar sentado no sofá, meu filho brigando com a minha esposa, batendo porta, e eu queria, respeita a mãe, e aqui tu tá na minha casa. Só pensava, porque o mentor falava, quieto, sentado, e eu tô lá, meu Deus do céu, olhando para mim, mulher, mãe, né? Resolvia tudo. Aí ela chegava, via na minha testa, obrigado, bem, por não ter se metido. Porque se eu me metesse, ou eu ia bater nele, ou ele ia bater em mim, ou eu ia expulsar ele, ou ele me ia expulsar. E assim acabava o relacionamento familiar, né? Olha como é importante a gente entender coisas que, na minha educação, lá atrás, isso era inadmissível. E foi aí que o mentor trabalhou, para depois fazer eu estudar. Aí foi mudando muita coisa, trânsito em tal, para depois começar a dar palestra. Porque foi nas pequenas coisas que eu aprendi, que eu podia me ferrar, voltar para trás, perder tudo, ou conquistar uma paz e uma tranquilidade. Só que você não consegue isso sentado no sofá, não. Você tem que trabalhar mesmo para recuperar o que você fez agora em vidas passadas, tá bom? Já estamos chegando no horário. Está no horário? Ainda tem 2 horas aí. Ainda tem. Não, já quase no fim. Então, eu não vou abrir o espaço à pergunta, porque eu vejo que vocês, todo mundo quer perguntar, né? Então, vamos tocar o barco para frente. Agora eu vou encerrar sempre com aqueles avisos, quem assiste minha palestra, né? Já estou dando até palestra para Portugal, e eles lá adoram que eu interajo igual vocês aqui, tá bom? Fluidificação da água, como vocês viram, não sei se alguém traz ou deixa em casa, mas separa a água. Aonde você estiver, deixa. Porque na hora que você colocou a água lá em cima da geladeira, você autorizou a fluidificação. Não precisa trazer na casa. Mas se eu gosto de trazer na casa, traz. Não tem problema. Mas os espíritos trabalham com a nossa mente. Você separou lá a água e ouviu a palestra ou abriu o evangelho lá na hora, ou vai deitar, a água está lá. Você abre o evangelho. O que acontece com o evangelho? Ele cuida do espírito. Porque filosofia, ensinamento. A água cuida do corpo, os dois juntos deixa
mantém o corpo equilibrado e o espírito. A água cuida do espírito, do corpo, e a oração da água. Tá bom. Seja o Evangelho, seja a Bíblia, seja qualquer livro que você abre, que vai... Não aquele que te joga lá para baixo, não pode. E tem pessoas que são inimigos do Espiritismo, o que fala? O Espiritismo tem rituais. Aí eu pergunto, qual é? A água que traz. Tá bom. Então, vai lá no seu canal, digita Mensagens da Água, Dr. Massoro Emoto. Quando você autoriza palavras positivas, mesmo que seja mental, né? Você colocou a água lá, você está pensando coisa boa, socorro, seja o que for. Ou você falar, essa porcaria de água não adianta nada. Não vai adiantar, porque vai apagar os cristais da água. Ciência, porque ele nem religioso ele é, mas ele já faleceu. Mas viajava o mundo inteiro mostrando muitas experiências boas e como é. E o que é que nós temos no nosso corpo? 80% é água, o resto é pó. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que o passe funciona e funciona muito bem. Filmes, que eu sempre indico. Vejo você na próxima vida. Se eu soubesse do meu passado, né, como que eu era, já pensou na vida anterior, eu era bem pior. Mas Deus não quer que o passado seja uma prisão, né? Você diz, no passado eu joguei pedra no Cristo, no passado eu fui gladiador, no passado eu fui o rei. Passado é só para ser lição. O daqui para frente é que nós temos que preocupar. Amanhã é esse filme que eu indico todo mundo que tiver um problema de suicídio na família, até no caso da minha filha. É um consolo do outro lado. Ele não vai para o inferno, ele não vai para o purgatório, ele não vai para um lugar pior de todo mundo. Não é o maior crime hediondo. Assiste esse filme. Amanhã. Foi que eu passei para a família também, para me ajudá-los, né? E Tetozem, quem acha que os apóstolos eram santos, o Cristo que trabalhou os apóstolos para eles se tornarem espíritos virtuosos para depois ensinar a gente. Mas era uma brigalhada danada. Pedro, então, era o pior de todos. E esse, eu estou fechando um mês, que todo mês eu troco o último filme, Cabrini. Se você acha que está cansado, está dodóizinho, não posso fazer nada, se vitimiza, assista esse filme, Cabrini. Ele é católico, mas é magnífico, tá bom? E no meu WhatsApp, quem quiser pega o cartão, eu passo isso. Hoje, muita gente estava me pedindo essa série. Agora, quarta-feira, dia 30, o podcast Espiritismo, Além do Nosso Tempo, nós vamos ter o tema Os Cuidados com a Mediunidade. Eu, Nilce Pereira, que é vice-presidente, Cláudio Honor, que é do Irmão X, um centro enorme lá de Diadema, e Noeli Simões, do Grupo Espírita Irmão Carmelo, lá de Cotia, para aqueles lados. E a gente faz um debate muito gostoso, e vocês podem entrar, tá? E no canal do YouTube. Sexta-feira, dia 1º, o tema vai ser a prece e seus efeitos. Aí já vai ser eu, Marlene da Rádio Boa Nova, e a Marlene do Maria Ribeiro aqui, presidente da casa, que está comigo já há muito tempo. A gente vai trazer esse assunto. É bom vocês interagirem. Se vocês quiserem algum tema, que tem dúvida, foi assistir uma palestra ou está estudando, escreve para mim, a gente monta para vocês lá e tem um debate gostoso. Tá? Os países que estão conosco, são 11, mas eu sou mais grato a Portugal, porque interage mesmo. E agora, para encerrar, pense, às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. Se você se vitimizar, piora tudo, não melhora nada. E pense, muitas das vezes amarram você nada e você acredita. Porque as pessoas falam, tu tá mal, tu tá mal, tu tá mal. Ah, tu acreditou, meu. Não trabalha as células. Minha mãe pegou câncer com 70 anos e uma fé em Nossa Senhora Aparecida, metástase, curou e foi morrer aos 95. Tá? É a fé. E agora, encerrando boa noite, que ela já ameaçou levantar 3 vezes e eu não acabo. Então, quero que vocês repitam
quem sabe da minha palestra, com bastante vibração, que isso funcione como uma oração, tá bom? Vamos lá, todo mundo. Eu quero, eu posso, eu faço, e eu mereço ser feliz. Experimenta botar um não na frente. Acabou o trabalho espiritual, tá? Tem muita gente que fala, eu não mereço Deus, tá? E gratidão a todos, e que vocês retornem aos seus lados, abraçados pela espiritualidade desta casa, porque nós viemos aqui para isso e não existe coincidência. E vamos que vamos em frente, pois tudo, mas tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Gratidão, e vamos que vamos.